Então, gente, nesse vídeo aqui eu vou mostrar dicas de manutenção em placa-mãe, como rastrear e detectar os defeitos básicos, primários desse tipo de placa. A primeira coisa que vocês têm que fazer é a inspeção visual. Ver se tem algum capacitor eletrolítico estufado. Ele não estufa só por cima, viu? Ele também estufa por baixo. Então você tem que pegar a placa, virar ela e ver se o capacitor está estufado por baixo. Capacitor cerâmico também costuma fechar curto. O cerâmico, no caso, é esse tipo de capacitor aqui, ó. Aqui. Esse tipo de capacitor aqui. Aí ele costuma ficar preto. Verificar se tem algum pino amassado aqui no soquete do processador, porque isso também não permite dar vídeo. Verificar se tem algum pino amassado aqui. Logicamente não tem nenhum, mas se ocorrer e ter algum pino amassado, vocês devem usar uma pinça mais fina que essa, bem mais fina, com a ponta fina para poder desamassar, ou esse tipo de ferramenta aqui que você acha em loja que fornece aquelas pinças para dentista, aqueles negócios de mexer com obturação, etc. Aí você pega a ponta e vai desdobrando ela levemente até voltar ao ponto atual. Bem, mais procedimentos básicos que eu devo passar para vocês. Verificar também pontos de oxidação na placa-mãe. Um exemplo, essa placa-mãe, o gabinete do cliente, ele ficou exposto à umidade. Então as patas desse chip estão oxidadas. A oxidação você percebe ela quando ela está em formato de, vamos dizer, giz branco ou então verde, ou até ela começa a escurecer também, porque os componentes eletrônicos eles costumam apodrecer. Verificar também os componentes montados errados. Tem pessoas leigas que costumam pegar a memória DDR2 e colocar aqui forçadamente e ligar o equipamento. Ele costuma queimar o regulador de memória. Testar a fonte, verificar se ela está saindo todas as alimentações, que no caso do desktop são 12 volts, 5 volts e 3.3 volts, pois a fonte pode ser uma grande vilã. Testar a temperatura dos componentes. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou ligar essa placa. Fonte de teste, gente, eu sempre aconselho uma fonte com chave de liga e desliga atrás dela. Por quê? Porque qualquer coisa, se der algum pico, o componente esquentar demais, você tem a opção de apagá-lo. Então eu vou ligar aqui a fonte para poder ligar a placa-mãe. Tá? Como é que eu testo a temperatura dos componentes? Normalmente quando eles estão em curto, eles aquecem fora do normal devido à alta resistência encontrada. Muitos desses componentes, quando eles estão em curto, eles costumam a chegar até a queimar o dedo. Então eu aconselho fazer o teste com o dedo mesmo. Vamos supor, o I/O dessa placa aqui, esse chip TE, ele é o responsável por controle das tensões da USB, controle de RQ, rotação do fan, etc. Se ele estiver com defeito, às vezes você encontra o defeito no dedômetro. Você só pressiona
e ele vai estar esquentando a ponto de fritar seu dedo. Verificar o chip de rede também, que é o grande vilão. Ele costuma queimar e travar a placa por completo, ele não deixa ligar nada. Normalmente quando ele fecha curto e abre a resistência toda, ele trava a placa por completo. Verificar o chip de rede. O chip de som costuma, quando ele está em curto, ele costuma dar muita tela azul. Os capacitores também. Verificar esses capacitores eletrolíticos. Os capacitores sólidos, raramente você os encontra com defeito. E também você deve testar as tensões. Percebam que eu peguei o multímetro e coloquei ele na escala de 20 volts. Vamos calcular isso em volts. Então o que eu faço? Eu pego o meu aterramento, que é o preto, e ligo no aterramento da fonte, direto na fonte. Correto? E eu vou verificar as tensões de entrada da placa-mãe, que no caso aqui do MOSFET, vocês percebem, a tensão primária da fonte é de 12 volts. Está chegando 11.64, 11.61 volts. Nesse MOSFET, ele é um MOSFET de entrada. Você também pode testá-lo com a máquina desligada em escala de continuidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você medir e a resistência estiver baixa, no caso, ele apitar, quer dizer que esse regulador de entrada está ruim e a máquina não vai ligar. Isso é um dos procedimentos padrões que você deve adotar. Entendeu? Nós também temos problema na BGA. A BGA é um chip que fica aqui, ó, debaixo desse dissipador de calor. Deixa eu remover aqui para vocês poderem ter um entendimento melhor. Deixa eu remover. Essa daqui tá fixada. Pronto, removi. Deixa eu levantar aqui. Esse é o BGA. Nós temos uns problemas no BGA que na maioria das vezes podem ser detectados somente pressionando o CI e ligando o equipamento. Vou dar um exemplo bem claro aqui. Novamente nós vamos ligar o equipamento. Vamos supor, ele liga e não dá vídeo. Você pressionou, ele não aquece. Você pôs o dedo, ele não aquece. Então você pressiona e liga a placa-mãe. Vou colocar o meu multímetro novamente na escala de 20. Você liga a placa-mãe. Se ela dá vídeo, é problema no BGA. Entendeu? Todas as placas-mães dão conserto. Algumas é que não compensa o conserto, tipo fazer rebaile nesse tipo de placa-mãe. No caso aqui, esse tipo de rebaile eu cobro R$200 porque dá muito trabalho. Então compensa normalmente o cliente comprar uma outra placa do que fazer o BGA desse tipo de placa. Normalmente os clientes aceitam fazer o BGA quando a placa excede o valor de R$800. Nesse caso aqui é uma placa-mãe baratinha, no valor de 140. Então compensa você comprar outro tipo de modelo ou então um modelo similar por um valor mais barato.